Lucas capítulo 10, versículos 38 até o versículo de número 42. Lucas 10, 38 até o verso de número 42. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, diz o seguinte a palavra do Senhor: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Maria agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aqui, até o versículo 42. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Existe uma frase muito conhecida, pelo menos via de regra eu estou ouvindo, eu estou escutando essa frase. Ela é bem curta, mas ela tem uma verdade muito clara para nós. Que frase é? A vida, ela é feita de escolhas. A vida, ela é feita de escolhas. Não sei se vocês já pararam, não sei se vocês já consideraram, mas dia após dia nós estamos fazendo essas escolhas, nós estamos tomando essas iniciativas em relação às nossas vidas em vários aspectos, quer seja no nosso relacionamento profissional, quer seja no nosso relacionamento familiar, quer seja no nosso relacionamento estudantil, enfim, nas mais variadas áreas, nos mais variados aspectos da nossa vida aqui neste mundo, aqui nessa terra. E aí, uma vez que nós tomamos essas escolhas, uma vez que nós temos essas decisões sendo tomadas constantemente em nossas vidas, os reflexos, os resultados também, naturalmente, eles vêm. E aí, a depender da sua opção, e aí, a depender da sua escolha, você vai colher, seja um resultado positivo, seja um resultado negativo. Então, esse é o princípio que nos acompanha. A vida é feita de escolha e cada escolha, naturalmente, ela vai trazer consigo um resultado, que pode ser bom, que pode ser ruim, a depender do tipo de escolha que, porventura, nós tivermos tomado na nossa vida. Então, se a gente observa esse princípio e a sua aplicação no nosso viver, no sentido humano, no sentido secular, a gente chega à conclusão, ao meditar sobre ele, que esse mesmo princípio também, ele se faz presente na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa vida com o Senhor. Por quê? Porque todo dia nós tomamos escolhas em relação à nossa vida com Deus, seja de procurar ler a sua palavra, seja de procurar desenvolver uma vida de oração, seja de procurar servir ao Senhor realizando a sua obra aqui neste mundo, seja de estar perante Ele honrando e glorificando o seu nome. Então tudo isso são escolhas que nós fazemos em nossas vidas, e conforme nós falamos agora há pouco, vai trazer consigo resultados positivos ou negativos, a depender do tipo de escolha que nós fizemos. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, a gente percebe escolhas que são feitas em relação a esta vida que nós temos aqui nesse mundo. Escolhas certas, escolhas equivocadas, que vão trazer consequências positivas ou negativas em relação às nossas vidas. Nessa passagem que nós acabamos de ler, nós vemos o Senhor Jesus Cristo se encaminhando para a parte final do seu ministério. Ele estava indo para a cidade de Jerusalém, e essa era a última viagem que Cristo iria fazer,
uma vez que ele estivesse lá, tudo aquilo que Deus havia programado para a sua vida, sua morte, seu sacrifício iria acontecer. Então, nessa última viagem que Cristo está a realizar, ele passa por várias cidades, ele passa por vários vilarejos, ele passa por vários locais, fazendo o quê? Ensinando a sua palavra, ensinando o Evangelho. Então, aqui, no caso específico, ele se encontra na cidade de Betânia. A cidade de Betânia, ela fica distante aproximadamente 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. É bem pertinho, é uma caminhada curta que porventura você possa fazer. E aqui, conforme nós temos na passagem, Cristo, ele se hospeda na casa de uma mulher, ou seja, na casa de Marta. E Marta, ela não vivia só, ela morava na companhia da sua irmã Maria e também do seu irmão Lázaro, que foi aquela mesma pessoa que Cristo ressuscitou, conforme nós observamos lá no Evangelho de João, no capítulo 11, em um dos milagres que foram realizados pela pessoa de Jesus. Então, o que é que nós observamos? O que é que nós vemos aqui nessa passagem? Observamos essas duas irmãs, Marta, Maria, que apesar de serem irmãs, elas tomam decisões diferentes relacionadas a Jesus Cristo. E uma vez que elas fazem escolhas diferentes em relação a Jesus Cristo, elas também vão colher resultados diferentes quanto ao nosso Salvador. Então vamos começar a considerar, vamos ver a escolha que Marta ela faz. Vamos ver a escolha que, melhor dizendo, a escolha que Maria ela faz e os resultados que isso geraram em relação à sua vida. Então, no versículo 38, o evangelista Lucas ele diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Versículo 39. Tinha ela, no caso Marta, uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe melhor dizendo, os ensinamentos. Então, o que é que a gente vê da parte de Maria? O que é que a gente vê da parte dessa mulher? O interesse que ela tem. O interesse por quem? Por Jesus Cristo. O interesse que ela tem, por quê? Por ouvir os ensinamentos de Jesus. É interessante porque aqui no registro sagrado a gente vê que Maria ela estava quedada aos pés de Jesus. Essa palavra aqui significa que ela estava grudada, que ela estava bem perto, bem pertinho dos pés de Jesus. Com que intuito? Com o intuito de ouvir a sua palavra. Com que intuito? Com o intuito de aprender verdades espirituais. Com que intuito? Com o intuito de crescer e crescer no sentido espiritual. Então foi a escolha, foi a opção, foi a decisão que Maria ela tomou em sua vida no que diz respeito a Jesus, de aproveitar a sua presença, de poder desfrutar de instantes de comunhão, de poder assim ouvir a sua voz. Às vezes a gente lê essa passagem, é uma passagem de certa forma conhecida, mas às vezes a gente não para refletir, meus irmãos, minhas irmãs, no privilégio que essa mulher teve. Privilégio de estar próxima de Jesus, privilégio de estar aos pés de Jesus, privilégio de estar ouvindo, no seu sentido bem particular, bem íntimo, a própria voz de Deus, a própria voz do Senhor. Então, um privilégio grande, tanto é que essa passagem ela é registrada apenas no Evangelho de Lucas. Então, foi essa a escolha que Maria ela fez. Uma vez que Cristo estava na sua casa, uma vez que ela tinha aquela oportunidade de manter comunhão com o Salvador, ela não desperdiçou o seu tempo, ela não desperdiçou a oportunidade e fez aquilo que era melhor em relação à sua vida, se voltar para Jesus, ouvir a sua palavra e assim crescer no conhecimento espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a opção que diariamente nós temos a fazer em relação a Jesus. A gente vive a nossa vida aqui neste mundo com os seus afazeres,
com os seus compromissos, com as suas obrigações, com as suas responsabilidades. Contudo, nada, absolutamente nada, pode substituir a prioridade que nós devemos ter em relação à pessoa do Salvador. A escolha que nós fizemos em relação a essa passagem, para que nós pudéssemos meditar um pouco nela, de certa forma tem a ver com aquilo que a gente viu no domingo pela manhã, de certa forma tem a ver com aquilo que a gente viu no domingo à noite, ou seja, de nós vivermos esta vida, no dizer de Paulo, vivermos Cristo na nossa vida. E na prática isso acontece quando nós aproveitamos os momentos, quando nós aproveitamos os instantes, quando nós aproveitamos as oportunidades para cada vez mais nos aproximar do Salvador. E isso acontece. Isso acontece quando a gente aprende da sua palavra. Isso acontece quando nós nos voltamos para Ele em oração. Isso acontece quando nós mantemos comunhão uns com os outros. Isso acontece quando nós nos lançamos na execução da obra de Deus, da obra do Senhor. E fica diante disso a pergunta, e fica diante disso o questionamento: será que nós estamos aproveitando esse tempo? Será que nós estamos aproveitando as circunstâncias? Será que nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus nos dá dia após dia de podermos nos refugiar um pouco desse mundo, das suas preocupações, das suas obrigações, das suas inquietações, e estamos aos pés de Cristo, procurando ouvir da sua palavra, procurando desfrutar da sua comunhão, procurando aprender mais do nosso Salvador? Ninguém, meus irmãos, ninguém, minhas irmãs, vai fazer isso por nós. Essa é uma responsabilidade minha, essa é uma responsabilidade sua, essa é uma responsabilidade de todos nós, individual. Então, cada um responde por si, cada um deve tomar essa iniciativa. Somos responsáveis por escolher a melhor parte da nossa vida, procurando cada vez mais manter a nossa comunhão com Cristo, manter comunhão com o nosso Salvador. É interessante, conforme nós vamos ver um pouco adiante, Marta, ela estava preocupada. Marta, a irmã de Maria, ela estava preocupada com os afazeres, ela estava preocupada com a arrumação da casa, ela estava preocupada em fazer comida, não só para Cristo, mas também para os seus discípulos. Por outro lado, a gente observa que a sua irmã, ela estava se alimentando do próprio pão da vida, do próprio Salvador. Por quê? Ela tomou a decisão certa, ela fez a escolha certa. Cristo estava em sua casa, ela tinha aquele momento ali particular a sós com Ele, e ela não desperdiçou aquele momento e desfrutou o quanto pôde da presença de Cristo na nossa vida. É isto, meus irmãos, é isto, minhas irmãs, que faz diferença na nossa vida ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. Muitas vezes nós estamos tão famintos em relação às coisas espirituais, muitas vezes nós estamos tão fracos em relação à nossa vida com Deus, muitas vezes nós estamos tão secos da graça de Deus na nossa vida, e muitas vezes quando você avalia, muitas vezes quando você vai analisar, tudo isso se dá pelo fato da gente não ter tido essa iniciativa. Que iniciativa? Buscado na nossa vida mais da presença de Cristo, mais da presença do Salvador. E perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, que a nossa vida, principalmente nos últimos dias, ela está passando e está passando rápido demais. Você começa uma semana, domingo, segunda-feira, quando menos você espera, você já chega na sexta-feira. Passa mais uma semana, passa mais uma quinzena, passa mais um mês, passa mais um ano, e a gente não aproveita aquilo que é melhor para as nossas vidas, de dedicar o nosso tempo a Deus, de poder priorizá-lo em relação às nossas vidas, de procurar nos refugiar nele, nos afastar um pouco das nossas obrigações, das nossas inquietações, e procurar cada vez mais conhecer, aprender e desfrutar de comunhão com o nosso Salvador. Maria, ela fez a escolha certa, e isso trouxe resultados para a sua vida. A satisfação que ela tanto desejava em relação à sua alma, o livramento das inquietações. Veja que são posturas completamente diferentes. De um lado, Marta está inquieta,
Do outro lado, Maria está na presença de Cristo, porque quando nós estamos na presença de Cristo, nós não vivemos inquietos com as circunstâncias e situações que muitas vezes a gente vivencia neste mundo aqui presente. Então, essa foi a escolha, essa foi a opção, essa foi a decisão acertada que Maria ela fez. Procurou a Cristo, priorizou a Cristo, se dispôs a ouvir a Cristo, e isso lhe trouxe benefícios em relação à sua vida, de várias formas, de várias maneiras. Mas veja que a gente não olha apenas a situação de Maria, a sua escolha, a sua opção. A gente vê, por outro lado, a escolha e a opção de Marta, que era sua irmã. Olha só o que diz aqui o versículo de número 40. Olha só o que diz aqui o versículo de número 40. Ela diz o seguinte, a passagem: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Interessante a gente considerar o significado dessa palavra agitava-se. Literalmente falando, significa puxar. Ou seja, os afazeres, as obrigações, as responsabilidades estava puxando Marta da presença de Cristo para essas inquietações, para essas preocupações. Infelizmente, essa foi a escolha que ela tomou. Ela estava com o próprio Redentor na sua casa, ela estava com o próprio Deus encarnado, ela estava com o Verbo da vida, e ao invés de aproveitar dele, foi se encher de obrigações, de afazeres, de compromissos, de responsabilidades, a tal ponto que aquelas coisas acabaram sobressaindo na sua vida no sentido de tirar aquilo que era mais importante, ou seja, a presença de Cristo, a presença do Salvador. E é interessante, porque quando a gente observa essa postura que Marta tem aqui, no sentido de quê? De abraçar obrigações, ao invés de se apegar ao Mestre, no sentido de que se inquietar com os serviços, ao invés de estar contemplando o Salvador, ela chega a até agir de maneira equivocada em relação ao Salvador. No sentido de quê? De desconsiderar: Senhor, não te importa que a minha irmã me abandone aqui sozinha, ao invés de estar aqui me ajudando, estar aí aos teus pés? Ora, essa foi uma acusação uma acusação muito enganosa em relação a Jesus Cristo. Porque quando você observa o ministério de Jesus Cristo aqui nesse mundo, a sua característica, pelo menos uma das suas características, era que Cristo se importava assim com as pessoas. Quer sejam as pessoas que enfrentavam determinados males físicos, quer sejam as pessoas que estavam apegadas a uma vida de pecado, quer sejam aquelas pessoas que não desfrutavam da salvação. Então, foi uma acusação injusta que Marta ela fez contra o Salvador. Porque isso acontece, meus irmãos. Quando você deixa de contemplar Cristo, quando você deixa de se voltar para o Salvador, quando você perde a comunhão com Ele, você acaba perdendo a visão correta que você deve ter dele. Foi o que aconteceu com Marta. Ela perdeu a visão correta do Salvador. Desconsiderou a bondade dele, desconsiderou a sua graça, desconsiderou a sua compaixão. E via de regra, isso também acontece conosco quando a gente se afunda nas nossas obrigações, quando a gente se envolve completamente nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres e não damos o tempo devido a Cristo. Isso acaba nos matando, meus irmãos. Isso acaba nos assassinando, minhas irmãs, em termos espirituais. E, infelizmente, como tem crente aqui nessa situação? Como tem crente aqui nessa condição? Deixando o mundo levar, deixando as obrigações moldar a sua vida, ao invés de estar aos pés de Cristo, ao invés de estar perto do Salvador. Infelizmente, muitas vezes, a gente acaba agindo como Marta na nossa vida. Trabalho, responsabilidade, obrigação, e a gente não dá o devido tempo ao nosso Salvador. Resultado, a gente perde a visão correta de Cristo. Resultado, a gente deixa de contemplar naquilo que Ele é.
no seu amor, na sua bondade, na sua graça, na sua compaixão, e aí faz essa acusação injusta que Marta fez ao Salvador. Não te importa, Senhor? Não te importa, Senhor? Então, você vê uma atitude, uma escolha errada, e você vai ver resultados negativos sobre a vida de uma pessoa. E aí, diante daquela situação, diante daquele quadro, o que é que Cristo faz? Ele procura corrigir. Corrigir o quê? O equívoco de Maria. Veja o que Cristo fala, versículo número 41. Lucas 10, versículo 41. Diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Essa expressão Marta, Marta, que nós temos aqui, a ideia é de uma repreensão amorosa, que no caso aqui, Cristo ele fez a Marta. Veja, ela estava com o seu foco errado, ao invés de priorizar Cristo, priorizava outras coisas, e uma vez que isso acontecia, ela perdia a visão correta de quem era Cristo. Então, o que é que Cristo faz? Procura redirecioná-la. Em que sentido? Apontando o equívoco dela. E qual era o seu erro? Qual era o seu equívoco? A sua preocupação com coisas que não eram tão importantes assim. A sua preocupação com coisas que eram insignificantes. Porque quando você compara o fato de você ter o próprio Salvador na sua casa e você substituir o privilégio de estar ali em comunhão com o Salvador por afazeres, por responsabilidades, mesmo que fosse para poder manter fisicamente não só esse Salvador, mas também os seus auxiliares, isso acaba sendo uma escolha errada. E aqui, conforme nós observamos, através dessa palavra, dessa expressão aqui, o Senhor Jesus Cristo procura redirecionar a visão errada de Marta, para que ela pudesse compreender o equívoco que estava acontecendo no seu coração, de dar prioridade, de dar valor a coisas que não merecia esse valor tão exagerado. É interessante porque, mesmo nessa situação de erro, mesmo nessa situação de equívoco, Cristo, através da sua bondade, Cristo, através do seu amor, Cristo, através da sua misericórdia, Ele procura nos conduzir, irmãos e irmãos, irmãos e irmãs, no caminho certo. Até nisso, a gente vê como a pessoa de Cristo ela é diferenciada. Ele podia muito bem deixar Marta seguir no seu próprio erro, no seu próprio equívoco. Não, ele corrige, ele procura redirecioná-la, apontando, é claro, para o erro que ela estava cometendo. Até porque a gente não pode nos redirecionar para o caminho certo se não nos for mostrado primeiramente o caminho errado. E o caminho de Marta aqui, ele estava errado. Ela estava dando valor àquilo que não tinha tanto valor e perdendo o melhor em relação à sua vida. Por isso que Cristo aqui procura corrigir. Mas não só isso. Finalizando, o versículo 42. Olha só o que Cristo aqui ele nos ensina. Ele fala: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ele segue na correção do equívoco de Marta, e dentro dessa correção, ele aponta para o privilégio de Maria. Qual foi a correção que ele fez? Não é necessário muita coisa, não é necessário tantas coisas para que de fato a gente possa ter a satisfação que a gente tanto deseja no nosso coração. O que a gente precisa para preencher os nossos anseios, o que a gente precisa para nos alegrar, o que a gente precisa para nos satisfazer é apenas de uma pessoa, ou seja, de Jesus Cristo. E foi isso que Marta não percebeu, foi isso que ela não entendeu, ao passo que a sua irmã, ela teve essa percepção. Ela escolheu a coisa boa, e conforme Cristo assegura aqui, essa coisa boa não lhe seria tirada, e de fato não é, meus irmãos, de fato não é, minhas irmãs. Quando a gente escolhe a Cristo no sentido de vivenciá-lo, quando a gente escolhe a Cristo no sentido de aprofundar a nossa comunhão com Ele, quando a gente escolhe a Cristo no sentido de cada vez mais aprender dEle, Deus, Ele não vai nos privar desse privilégio, muito pelo contrário, Ele vai se fazer mais conhecido a cada um de nós, muito pelo contrário, Ele vai fazer com que nós cresçamos espiritualmente, muito pelo contrário, Ele vai fazer com que nós nos acheguemos cada vez mais a Ele. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente observa
a diferença no desenvolvimento espiritual de cada crente. Veja que a salvação que nós temos, ela é a mesma. O Espírito Santo que nos regenerou habita em todos nós da mesma forma. Contudo, o que é que a gente observa? Existem algumas pessoas que se desenvolvem mais em termos espirituais. Existem algumas pessoas que aprofundam mais a comunhão com o Espírito Santo. Existem algumas pessoas que evidenciam mais o fruto da salvação, ao passo que outras não passam por esses aspectos. Então, qual é a diferença entre uma pessoa e outra? O fato da gente fazer as boas escolhas da nossa vida. E qual é a boa escolha? Fazer o que Maria fez, procurar o Senhor. Qual é a boa escolha? Se quedar aos pés de Jesus Cristo. Qual é a boa escolha? Cada vez mais nos aproximarmos do Salvador. É somente assim, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente vai procurar e que a gente vai encontrar os anseios e o preenchimento do nosso coração. Vez por outra, eu gosto de citar uma frase que foi dita por Agostinho, que a igreja tem como Santo Agostinho. E Agostinho, ali já no século III, no século IV da era cristã, ele já dizia que o homem, ele tem no coração o vazio tamanho de Deus, um infinito. É por isso que a gente observa que o homem ele nunca se enche, ele nunca se preenche, por mais que ele venha a ter coisas relacionadas a essa vida, conforme a gente observa, até mesmo pelo relato de Salomão lá em Eclesiastes. Então, mesmo que nós tenhamos tudo, mesmo que nós aproveitemos tudo, humanamente falando, em termos terrenos, o nosso coração, ele nunca vai estar satisfeito. A gente sempre vai querer algo mais. A gente sempre vai querer uma complementação, porque a satisfação verdadeira, a satisfação plena, a satisfação genuína, a gente só tem, irmãos e irmãs, na pessoa de Jesus Cristo. Agora, para que isso aconteça, nós devemos fazer as escolhas certas. Para que isso aconteça, a gente deve priorizar a Jesus Cristo. É uma responsabilidade que recai sobre mim, que recai sobre você, que recai sobre cada um de nós. Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém. Você tem que ter essa disposição, propor isso no seu coração. De quê? De se apegar mais a Deus. De quê? Aproveitar mais as oportunidades para se achegar a Deus e fazer disso um propósito para a sua vida. Porque muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, a gente até inicia bem. A gente tem aquela motivação, a gente tem aquela disposição, dedicar mais tempo a Deus, dedicar mais tempo à leitura bíblica, dedicar mais tempo à oração, mas aí você termina imergindo nas responsabilidades da vida. E aí devagarzinho, esse entusiasmo, essa disposição acabam se esfriando na nossa vida. Por isso que é fundamental, na vida de qualquer crente, a perseverança. Para que a gente comece e siga, para que a gente comece e prossiga. E aqui nós temos um dos maiores desafios em relação à nossa vida cristã, é nós sermos perseverantes na nossa caminhada. Às vezes a gente dá uma boa largada, como acontece com os corredores, mas a gente vai cansando ao longo do percurso. A gente vai deixando determinadas coisas ocupar a nossa mente, a gente vai deixando determinadas coisas ocuparem o nosso tempo, a gente vai parando para essas coisas, ao invés de aproveitar mais tempo com Deus, mais tempo com o Senhor. Às vezes, algumas dessas coisas, elas não são pecaminosas em si, não são. A grande questão é o senso de proporção que a gente deve ter. Deus nos dá tempo para trabalhar, Deus nos dá tempo para o lazer, Deus nos dá tempo para a diversão. Agora, nós devemos fazer isso dentro de uma proporção que a gente não esqueça, as nossas responsabilidades espirituais. Quer seja, primeiramente, destinando o domingo, o dia do Senhor, para o Senhor, quer seja destinando momentos do nosso dia para que a gente possa estar na presença de Deus e fazer disto uma constante no nosso viver, para que assim, como aconteceu com Maria, a gente possa escolher a melhor parte, e essa melhor parte jamais ela vai ser tirada das nossas vidas. Então façamos isso, meus irmãos, façamos isso. Avalie um pouco da sua vida. O que é que você está priorizando em termos de tempo? Em que é que você se dedica mais em relação ao seu dia a dia? Será que são nas coisas espirituais, nas coisas que realmente trazem significado? Ou são nas coisas dessa vida, são nas coisas desse mundo, que muitas vezes sufoca
a sua vida com Deus sufoca a sua vida com o Senhor. E aí você se enfraquece em termos espirituais, e aí quando você se enfraquece em termos espirituais, você fica suscetível a cair diante das tentações. É por isso que muitas vezes, enquanto crente, a gente termina caindo, porque a gente não tem o cuidado de ter a atenção necessária com a nossa vida espiritual, procurando os meios da graça, que são os meios necessários para que a gente possa se fortalecer espiritualmente, e aí nós nos tornamos presas fáceis para as investidas do diabo na nossa vida. E não nos enganemos, se tem alguém nesse mundo preocupado, se tem alguém neste mundo com o objetivo de nos tirar da presença de Deus, essa pessoa, esse ser é o diabo e os seus anjos. E não se engane, ele está trabalhando. Não se engane, ele está agindo. Não foi sem razão que o apóstolo Pedro disse o quê? Que o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Às vezes a gente perde essa visão, meus irmãos. Talvez pelo fato da gente ser conservador e não querer cair no erro do movimento pentecostal, neopentecostal, que vê o diabo em todo espelho. Também não é assim. Agora, a gente não pode desconsiderar a sua atuação. A gente não pode desconsiderar que ele investe contra as nossas almas. E muitas vezes a gente deixa a casa aberta, o fronte aberto, para que ele possa invadir e prevalecer contra nós. E ele é sutil nesse processo. Eu não li ainda, mas Islene está lendo com algumas adolescentes aqui da igreja, Cartas do Diabo para Seu Aprendiz. É de C.S. Lewis. E é interessante porque são mais de 30 cartas, é a tentativa, né, que o diabo faz instruindo ali o seu aprendiz de como nos desviar da fé. E são coisas assim, tão sutis que acontecem no nosso dia a dia e a gente não se apercebe, ou se apercebe, a gente faz vista grossa. E o que é que acaba? A gente acaba caindo nas ciladas do diabo. Foi como eu disse, eu não vi o livro ainda, mas pelo que eu escuto, deve ser uma coisa muito interessante, porque são coisas do dia a dia, para nos afastar de Deus, para nos afastar do Senhor, para que a gente possa agir assim como Marta agiu, ocupada, veja, em dar uma boa estrutura para Cristo e os seus discípulos, mas esquecendo do melhor, esquecendo do próprio Jesus Cristo. Então o que é que adianta? Você dá uma estrutura boa, você participar ativamente da obra, se você não desfruta do Senhor da obra. Então as duas coisas elas devem acontecer juntas. E há momentos em que a gente tem que priorizar o Senhor da obra. Eu acho muito interessante, porque quando você analisa o ministério de Jesus Cristo, havia momentos, como de fato houve, em que Cristo ele saiu da multidão para ficar a sós com os seus discípulos, porque às vezes a gente precisa disso. E olha que eles estavam fazendo a obra do Senhor, mas era necessário sair em alguns instantes para poder recobrar a força, recarregar as baterias e assim estarem prontos para seguir na jornada cristã. A gente precisa, meus irmãos, desse recarregamento todos os dias, porque todos os dias nós somos tentados, todos os dias nós somos provados, todos os dias nós somos desafiados a abandonar os caminhos do Senhor e seguindo os nossos próprios prazeres. Portanto, para que a gente não caia nesse erro, portanto, para que a gente não venha decepcionar o Senhor na nossa caminhada, o que é que a gente deve fazer? Devemos ser mais Maria do que Marta. Devemos aproveitar o Senhor, devemos estar ali na sua presença, devemos nos quedar aos seus pés, devemos ouvir a sua voz, devemos aproveitar momentos intensos de comunhão com o Senhor, porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida, não só no nosso conhecimento de Deus, mas no nosso fortalecimento contra as tentações. E é somente assim que vai acontecer conosco o desejo de Pedro, quando ele escrevia a sua segunda carta, finalzinho da segunda carta, e ele ordena ali aos cristãos: crescei na graça, crescei no conhecimento do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa é a meta de Deus para nós. Essa é a meta de Deus. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós nos desenvolvamos. Deus quer que nós nos fortaleçamos. Agora, isso não cai do alto, não vem por osmose, isso aí depende da nossa responsabilidade. Como? Fazendo boas escolhas. Conforme nós falamos, a vida
ela é feita de escolha. E cada escolha ela vai trazer ou um resultado positivo ou um resultado negativo, a depender do tipo de escolha que nós estivermos fazendo na nossa vida. Então pense, que tipo de escolha você está fazendo? Pense, que tipo de prioridade você está dando na sua vida? Pense, avalie e responda diante de Deus e tome as atitudes que sejam necessárias para que você possa se amoldar ao exemplo de Maria e assim estar na presença de Cristo para a honra e para a glória do nosso Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas mentes e em nossos corações. Amém.